E agora, nesse módulo crucial, novamente com o Dr. Otávio. Dr. Otávio, eu fiquei alarmadíssima aqui, viu? Eu achei realmente um ponto de atenção gigantesco como as mulheres estão se sentindo ansiosas, estressadas, cansadas, sem foco, sem capacidade de concentração. Elas estão muito sob pressão, me pareceu. Então, a gente vai acabar vendo aí ao longo dos slides aí das próximas apresentações, se você juntar os distúrbios do humor, que vai de ansiedade a depressão, você vê que o percentual é bem grande, né? Ansiedade, desânimo, fadiga, triste, chora com frequência. Então, isso é um ponto importante aí que a gente vai ver que colabora muito para hábitos não saudáveis. Aqui eu acho que chegamos na explicação, talvez, de muitas coisas que a gente viu antes, talvez a gente vai explicar daqui para frente. Sim. Tem uma coisa positiva que eu achei, que elas dizem que reconhecem os próprios limites, no entanto, vou passar aqui, elas não conseguem impor esses limites, ou seja, elas sabem que elas estão para entornar o caldo, mas elas não conseguem atuar para conter ou reverter a situação. A definição da vida é dura, né? Você sabe que você está mal, mas você não tem como sair dessa, né? Então, não é assim? Hard life. E aí as mulheres que têm fama de que falam muito, né, e tal, que vivem discutindo a relação, as relações, surpreendentemente, declararam aqui que estão com dificuldade de conversar, de trocar experiências, de compartilhar essas preocupações, ou seja, de falar sobre essas pressões que elas estão sentindo de uma maneira muito intensa, de buscar ajuda. Eu acho que se for lembrar da ansiedade, depressão, é mais ou menos assim o comportamento mesmo, né? Não vai fugir disso. E a gente viu que elas não relacionam a depressão ainda como uma das causas, né? Não, mas é que assim, depressão é muito mais prevalente do que a gente vê. E eu só quero ressaltar, nas diretrizes brasileiras e também na American Heart, todos os profissionais de saúde têm que fazer rastreamento para depressão. Não precisa ser um psiquiatra para fazer um rastreamento de depressão. Isso é um conceito errôneo. Com 4 perguntas você já faz a triagem. Depois se vai tratar ou não vai tratar, se é terapia, se é medicação, essa é uma outra questão, mas a triagem é uma obrigação de todos, porque é muito mais prevalente do que a gente vê. Quando você questiona, você vê que é 30%, 40%. Aqui a gente vê que elas, em sua maioria, né, consideram que elas não têm um tempo livre só para elas, quer dizer, um momento para dar aquela respirada e encontrar o prumo, né? E aqui também, na sequência, a gente vê que as poucas que acham que têm algum tempo livre para elas, consideram que esse tempo não é suficiente. Há um agravamento desse quadro, né, doutor? Sem dúvida. Mas não é mesmo, né? Se juntar a tripla jornada, mulher, esposa, mãe e trabalho, não dá. Não tem tempo livre mesmo, a coisa é por aí mesmo. Aí também quando elas falam que não tem tempo para fazer atividade física, né, doutora Denise, não é só desculpa, é um pouco a verdade também, né? Está aí, olha o Facebook, está aí, não tem conversa. Agora, doutor, também quando elas têm tempo imbatível, livre, as esquece. atividades são sedentárias, né? Então. E só 20% veem a atividade física como lazer. A obesidade, que já agora a taxa é enorme, infantil, está aqui, né? Para que andar de bicicleta se eu posso navegar no computador, assistir televisão e jogar videogame? E as nossas mulheres, elas são relativamente jovens. Aqui nessa pesquisa, a média é 38 anos. Então, essa é a diversão, né? A mais barata, que menos queima caloria e a menos saudável. TV e computador, né? Bom, agora aqui, é triste. Alerta vermelho piscando total, né? Então, essa é a parte triste da pesquisa, na minha opinião, porque você vê, de 0 a 10, como você está do ponto de vista da sua satisfação da vida familiar?
60%, amorosa 40%, sexual 33%. Não está bom nada, né? A gente poderia... Nada está legal. Nada está legal, mas assim, o que está pior, disparado, quer dizer, disparado, está pior é a vida sexual, seguida pela vida amorosa, e aí, emendando já no slide seguinte, pela vida profissional, que me parece que é o que a coloca tão sob pressão e o que rouba dela o tempo que ela tanto precisaria para fazer outras coisas, inclusive atividade física, né, doutor? Então, você sabe que a Sociedade de Cardiologia, agora liderada pelo Dr. Álvaro, está se preocupando muito com essa questão da espiritualidade e da sua autoestima e do que você acha que é importante para a sua vida, se você tem alguma coisa que te motiva. Você vê, se tudo isso não está bom, como é que a gente acha que ela vai se preocupar com a questão física do ponto de vista cardiovascular? Autoestima, na profissão está sem tempo, trabalha demais, ganha pouco, e na vida social, você vê que o Facebook não resolve, né? Só acha que esses dois slides... Não resolve. 33%, 90% tem, mas não resolve. Mas só 33% acham que a vida social está bacana. Agora, só acha que esses dois slides mostram que essas mulheres, a gente poderia dizer daí, que elas estão sendo empurradas para quadros que muito facilmente as levariam para a depressão? Sem dúvida. Ansiedade, depressão, vai tudo no mesmo escopo. A doutora Fernanda me chamou a atenção aqui, que eu falei que estresse não é fator de risco. Não é verdade, é fator de risco. A questão é que não dá para você desconsiderar o cigarro e considerar o estresse importante. Aí nós estamos mortos mesmo. A percepção errada é que eu quis chamar a atenção aqui. Mas aqui, eu acho que assim, é tudo na qualidade de vida, como um todo. Qual é o teu estímulo para cuidar do seu corpo, fazer exercício e comer saudável se você está ruim no geral, entendeu? Então, eu volto aqui a dizer, é obrigação de todo mundo, todo profissional de saúde, fazer a triagem da saúde emocional e, se possível, no futuro, espiritual. A gente vai caminhar para isso, porque isso vai, de alguma forma, ajudar a gente na nossa missão aí. Eu acho que aqui está bem claro de que as coisas não estão indo bem.